E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes, fone 2102-2500. Horas 3 minutos, 31 graus a temperatura. Muito bom dia, começando o programa Contraponto, a voz do povo, aqui pelos 820 AM da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, para todo o oeste do estado do Paraná, Paraguai, Argentina e todo o planeta pelo radioculturafoz.com.br. Hoje é sexta-feira, 3 de março de 2017, dia de Santa Teresa Eustóquio Verzeri. É uma pioneira das religiosas de vida ativa. Em 1820, Santa Teresa Verzeri fundou a Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus, sendo fervorosa defensora da autonomia das congregações feministas. Foi a primeira fundadora a pedir expressamente e a obter a administração direta dos bens da instituição que fundou e autorização para que a congregação tivesse uma superiora geral de características não monásticas, ou seja, de vida ativa, o que no seu tempo era proibido pela Santa Sé. Essa é uma breve história, né, da Santa Teresa Eustóquio Verzeri. Esse nome, Teresa Verzeri, também dá nome a um colégio de freiras lá em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Um dos maiores colégios do interior gaúcho é o Teresa Verzeri, né, em homenagem a essa freira que fundou a Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus, que é uma ordem conhecida no mundo inteiro. Hoje, 3 de março, também é o dia do careca. Olha, parabéns, não tem nenhum careca aqui na bancada hoje. O Ayrton, então, parabéns para o nosso querido Ayrton José. Eu acho que o Ayrton é o careca mais famoso de Foz do Iguaçu. Né? Então, eu parabenizando ele, eu parabenizo todos os carecas da cidade, né, Nélio? Tô certo? Tá certo. Então, você falou, fica tá assim, certo. Então, né? Fica. Então, deixa assim. Tá decretado. Tinha outros também, mas não vale a pena falar. Hoje, 3 de março, também é o dia do seringueiro e dia dos dirigentes de sociedades deportivas, culturais e assistenciais. E a gente falava aqui do Foz, né, Futebol, que é uma sociedade desportiva. Não é? É desportivo, sociedade já não sei. não é de um só, é um sócio só, né? Não tem uma diretoria constituída, né? É verdade, é o time do Arif. Ele, em 13 de março de 1755, foi criado o estado do Amazonas, que é o maior estado do país, né? E o menos populoso, porque tem a floresta, né, tomando praticamente todo o território. Em 1905, descoberta do vírus da sífilis. Olha só, em 1905, e hoje o Brasil está com uma epidemia de sífilis, porque as pessoas pararam de se cuidar. Olha quanto tempo isso, e agora retorna uma doença tão antiga, né? Medieval até. Em 1923 foi lançado o primeiro número da revista americana Time, uma das mais importantes do mundo. Em 1980, o Comitê Olímpico Brasileiro decidiu pela participação do Brasil nas Olimpíadas de Moscou. Os Estados Unidos haviam pedido que o país boicotasse os jogos. Em 1989... Só para lembrar, esses jogos aí teve uma das despedidas mais simbólicas, mais bonitas que eu já vi, que é a do ursinho chorando. Ursinho. Né, que fizeram o painel e o ursinho cai a lágrima do urso, né? Bacana pra caramba, nunca mais me esqueci. E os Estados Unidos pediu para boicotar por causa da Guerra Fria, né? Pois é. No tempo da Guerra Fria. Lamentável. Em 1989, a União Soviética prometeu acabar com o estoque de armas químicas no país, em consequência do Protocolo de Genebra de 1921.
E em 1991, o cinegrafista amador filmou policiais brancos de Los Angeles espancando o negro, o Rodney King. Em abril, um júri formado em sua maioria por brancos absolveu os policiais, começando uma onda de conflitos raciais na cidade. Isso em 1991. O ano passado, a mesma coisa acontecendo nos Estados Unidos, em uma cidade que, eu não vou lembrar o nome do estado agora, mas que 80% dos moradores da cidade são negros, né? E mais de 90% dos policiais são brancos, e também estavam acontecendo coisas parecidas, né? O racismo lá ainda é muito forte, né, Dante? É muito forte. É muito e lá forte. É diferente do Brasil, né? Lá, aqui é mais velado o racismo, lá ele é mais declarado. Lá tem uma espécie de segregação, sim. Né? Lá tem os bairros negros, só de em Nova negros. York, por exemplo, tem bairro que o branco não vai nem... Você pega Nova York, você vai ter o Brooklyn, o Queens, esses bairros que são quase 100% de pessoas negras, né? Não se misturam. Lá, embora não seja mais uma coisa oficial, mas ainda tem essa separação, sim. Agora, tem escolas de periferia de negros, né? Isso é uma idiotice tão grande, porque não é a cor da sua pele que vai decretar o caráter, o seu caráter, a sua Isso maneira. em país de primeiro mundo, né? Pois é. E você, quem está falando é o candidato do Partido Verde, Irineu Ribeiro, que nós vamos começar às 11h15 em ponto com ele, a conversar, né? Hoje é o dia do Irineu, conforme nós fizemos um sorteio, né? Com a ordem dos candidatos. Ontem nós entrevistamos o candidato do PSD, o Chico Brasileiro. Hoje é o candidato Irineu, que falará conosco daqui a pouco, aqui também no Contraponto. Bom, são 11h09, diga ali. Ô, Dante, olha, nesse momento há uma movimentação no bairro do Morumbi. Houve um baleado há poucos instantes ali no Morumbi. Segundo informações repassadas, uma pessoa teria sido baleada num lavacar. Ele chegou a correr e pediu socorro na igreja, próximo ali do lavacar, no Morumbi. Ele foi encaminhado para o pronto atendimento do Maracanã. Não chegou a ser encaminhado para o Hospital Municipal. Não tenho ainda maiores informações, nome. Então, teve uma tentativa de homicídio há poucos instantes no Morumbi. E à noite, inverteram-se os papéis. O marido chegou em casa, quis bater na mulher, a mulher pegou uma faca e acabou esfaqueando o marido. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal. Ela alegou legítima defesa. Então, tivemos aí informações de uma pessoa ferida por arma branca e agora, há poucos instantes, uma outra pessoa ferida por disparo de arma de fogo. Ok, são 11h10. Teve uma situação também de um filho que botou fogo na casa da mãe. Na Vila, deixa eu procurar aqui que eu... Aí já tem droga São Sebastião, lá na Vila São Sebastião. Aí já deve ter muita coisa. Ele já tem passagem pela polícia e tal, daí a polícia acabou levando ele e a mãe até para a delegacia, da Polícia Civil, para esclarecer o que tinha acontecido. Mas é um absurdo, né? Você imagina. E é um rapaz, 26 anos, não é nenhum... Mas antes, se você conversar com uma pessoa que ele é usuário de droga, eu não estou dizendo que é o caso desse rapaz aqui, mas usuário de droga, esses dias eu fiz uma matéria de um jovem também, 17 anos de idade, mas se você olhava para ele assim, você daria que ele tinha 15 anos de idade. Também usuário de crack, foi para cima da mãe, bateu na mãe porque queria dinheiro para comprar o crack. Entendeu? Então, eles perdem totalmente, assim, sabe, não consegue se controlar e o que tiver pela frente. Já tinha vendido muita coisa dentro da casa, já para poder comprar pedra de crack. Perde o discernimento, né? São 11h11 agora, 31 graus é a temperatura. Eu queria lhe fazer uma pergunta, Dante. Pode fazer. Chove hoje ou não chove hoje? Obrigado por perguntar, senão eu ia acabar esquecendo. Quem sempre puxa o assunto é o Dr. Nelson, né? O Dr. Nelson está numa reunião, ele deve chegar para o programa ainda hoje, imagino que sim. Nélio, chove, né? Porque assim que tem ficado a semana inteira e que deve continuar o final de semana, mas não é aquela chuva que segue para o dia inteiro. É pancada de chuva, né? Até ontem eu disse que ia ter pancada de chuva, acho que até deve uma garoa. Na hora do jogo lugar. Amanhã vai chover 20 horas por aí. Eu não sei, né? O Nélio vai trabalhar no gramado, tinha ver uma capinha para ele. O que eu posso te dizer é que a previsão é de pancada de chuva durante todo o dia, então à noite pode ser que também aconteça, mas é a chuva de verão e o calor continua, né? 32 graus é a máxima para hoje e para todo o final de semana, então é a pancada de chuva com calor aqui em Foz do Iguaçu. E assim que deve seguir todo o final de semana. Mesmo de ontem, 32 graus também. 32 graus, é a mesma temperatura que vai fazendo entre 31 e 32, né? É a máxima. 11h12 agora, Cida, a Cida vai trazer para nós então a agenda, né, dos nossos candidatos a prefeito, o que eles fizeram, o que eles farão durante o dia de hoje.
Tá certo, Dante. E a agenda dos candidatos segue conforme também foi feito o sorteio para a agenda de entrevistas. O candidato Chico Brasileiro e vice Nilton Bobato, a agenda deles no dia de hoje, na região da Vila C, das 16 às 7 horas, a caminhada. Na sequência, visita os moradores ali do local. Hoje o candidato visitou também a região do Porto Meira. A agenda do candidato Irineu Ribeiro e a vice Maria Cilei, da coligação Reconstruir Foz, 11 horas Rádio Cultura, 12 horas gravação, 16 horas visitas. A agenda do candidato Tenente Coronel Janque e vice Carlos Osório, coligação Resgata Foz, 11 horas na Câmara, 12 horas almoço com empresários, 17 horas gravação na Vila C, 20 e 30 jantar com os médicos. A agenda do candidato Osli Machado e o vice Eduardo Espada. Às 7 horas, entrevista à TV Tarobá. Às 10h30, reunião com o Fuad Faqui. Às 14 horas, TV Naipi. 14h30, reunião do Sindicato dos Trabalhadores em Turismo. Às 17 horas, gravação de vídeos. Às 18 horas, reunião com assessoria. A agenda do candidato Marcelino Freitas e o vice Sandro Santos, elaboração de textos para a TV e contatos telefônicos com empresários e lideranças locais. À noite, participa das comemorações do Recanto Gaúcha. A agenda do candidato Felipe Mansur e vice Joane Vilela, coligação Foz acima de tudo. Gravações com Joane em bairro, das 10 às 12 horas. Adesivaço em frente à Mesquita, a partir das 12 horas, caminhada no bairro Porto Meira a partir das 15 horas na Avenida Morenita, esquina com a Rua Golfinho, adesivaço no Portal da Foz a partir das 19 horas na Rua Gralha. Muito bem, são 11 horas e 14 minutos agora, 11h15. E vamos começar então a nossa entrevista, doutor Nelson Rodrigues, que já está aqui conosco também. Dia. Bom dia, doutor Nelson. Com o candidato do Partido Verde à Prefeitura de Foz do Iguaçu, Irineu Ribeiro. O Irineu, que tem 48 anos, tem 4 filhos, é casado, ele é advogado, empresário, já ocupou cargos públicos aqui em Foz do Iguaçu como diretor de meio ambiente, secretário da Agricultura, ex-chefe do Instituto Ambiental do Paraná e, como eu disse, também comerciante aqui na cidade. Como vice, o Irineu escolheu a Maria Cirlei, que também é do Partido Verde, né, Irineu? É uma chapa pura do PV, né? Sim, e apesar de nós estarmos em uma coligação PV-PHS e o PMB, né, Partido da Mulher Brasileira, foi unânime a escolha da Cirlei. Não simplesmente por ser mulher, mas por ela ser uma liderança aí, com conhecimento amplo nos trabalhos sociais da cidade, principalmente foi conselheira tutelar. Então, sobre a política pública aí da criança e do adolescente, ela conhece muito bem. Muito bem, candidato, eu faço a primeira pergunta, então eu passo para o doutor Nelson. O senhor já esteve na administração pública, já foi secretário, foi candidato a vereador na última eleição. O que levou agora o senhor a ser candidato a prefeito, principalmente nessa eleição que nós chamamos de suplementar, né? Uma eleição que vem extra calendário eleitoral do Brasil afora. Por que dessa decisão? Veja só, primeiramente, eu sempre tive um sonho de disputar a prefeitura de Foz do Iguaçu. Mas não nesse momento. Nós tínhamos um candidato que seria o Piola, e por questão de tempo, ele não conseguiu, ou seja, atender à exigência da legislação. Nós declaramos aí, ou seja, fizemos uma composição em tempo hábil com o Bobato, nosso candidato. Como ele achou melhor de última hora aí, como vice do Chico, nós ficamos só. Resolvemos tocar o nosso barco. E o nome ali, digamos, para enfrentar essa batalha, foi o meu nome, unânime, e eu tive que, paralisar aí alguns projetos, né, pessoal, para enfrentar. E pode ter certeza, estou bastante animado, bastante otimista. Como você mesmo falou, eu fui diretor de meio ambiente, chefe do Instituto Ambiental do Paraná e secretário da Agricultura. Então, falou de empresa, o funcionamento, a parte legal. O que funciona em Foz do Iguaçu? O tipo de empresa que pode ser licenciado e atender a legislação ambiental vigente para funcionar aqui em Foz do Iguaçu. O que produz na agricultura? Todas essas informações e experiência eu tenho de sobra para ajudar a alavancar Foz do Iguaçu. Muito bem, doutor Nelson. Pois é, bom dia, Dante. Bom dia. Né? Eu já tinha dado bom dia. Candidato, é sabido, por conta...
É desnecessário dizer assim como é que está o retrato da cidade de Foz do Iguaçu. Totalmente acéfala, né? Nada funciona e não é de hoje. É do ano passado e esse ano nós já vamos com 2 meses vencidos e absolutamente nada funciona. O senhor vencendo a eleição, o que o senhor vê de mais nevrálgico na administração para ser enfrentado? Primeiro eu quero falar assim, Nelson e os amigos da Rádio Cultura, e parabenizar aí a direção da Rádio Cultura, porque este programa ele pegou credibilidade, e a rádio tem uma credibilidade enorme na cidade, né? Então, levam a notícia transparente para o eleitor, dando direito ao contraditório e, inclusive, para nós que não temos tempo de eleição, Nelson, para nós não temos palavra para agradecer. Eu tenho 25 segundos no horário eleitoral, contra 3 minutos e meio, ou seja, de uma das coligações que tem mais tempo. Então, simplesmente você vai se apresentar, você vai fazer uma proposta bem precária. Primeiro eu quero falar assim, em 2004, eu apresentei uma proposta para o Dr. Paulo McDonald para criar núcleos de projeto. Como núcleos de projeto? Pessoas capacitadas, pessoas que saibam escrever, para colocar digamos, essas propostas, projetos de interesse da cidade no papel. Cidade que tem projeto, ela consegue recursos, ela consegue dinheiro. Nós vemos um conflito social muito difícil hoje da cidade. E nós, vencendo a eleição, nós não vamos aceitar meramente sermos síndico de prefeitura, pagar o funcionalismo e a conta do hospital municipal. Porque quando o doutor Paulo ganhou a eleição, gastava-se próximo de 20% com a saúde pública. 20% já é uma situação assim, de perigo, em face, digamos, aos outros setores que a sociedade precisa gastar. Por exemplo, educação, infraestrutura, área de lazer, cultura, políticas públicas para geração de emprego e renda. Então, assim, nós daremos essa resposta ou seja, com um grupo técnico para elaboração de projetos. Nós faremos os cortes necessários, até porque é só o PV, o PHS e o PMB. É um grupo pequeno de pessoas, mas pessoas interessadas, pessoas que não estão envolvidas com nada, pessoas limpas, e que podemos dar resposta. Primeiro, começando, Nelson, pelos cortes tão necessários que a cidade precisa. O Ministério Público critica, né, e com justiça. Então, os cortes, digamos, chamados cargos de confiança da cidade, precisam serem cortados. Vou te citar 2 exemplos aqui. Primeiro, nós tivemos deputados federais que se elegeram nessa cidade, tanto estadual quanto federal, com Venda da Esperança. Tinha um que se elegia várias vezes aqui com um curso de medicina, o outdoor curso de medicina, e outro da Perimetral Leste. Eu quero que a população de Foz do Iguaçu entenda assim, que a Estrada das Cataratas e a Avenida Paraná, esses corredores não foram preparados, não suportam cargas pesadas. Então está passando todos os caminhões, agora daí veio os bitrens, né? Ou seja, acabando com a estrutura dessas estradas, cada 6 meses precisa fazer uma manutenção enorme, gastos enormes, ou seja, a conta do governo federal, então a cidade continua boazinha. A Perimetral Leste não é uma questão de luxo, é uma exigência que nós precisamos, certo? Então, agora está vindo os tritrens, são caminhões mais pesados. Eu acredito, para tomar medidas enérgicas, eles estão esperando um caminhão com carga perigosa, acontecer um acidente no centro da cidade e matar pessoas, para daí tomarem providências. Nós já tivemos situações de carretas desgovernadas na Avenida Paraná, carretas ali na subida do Boici, ocasionando grandes transtornos, também carretas que voltaram de ré. Então, é uma estrada que não foi feita para o tráfego de caminhões. Nós, Nelson, no primeiro dia do nosso governo, nós estaremos tirando essa Venda da Esperança, essa política, eu vejo assim, política de semi-analfabetos, né? Que primeiramente, eu já tenho o trajeto da Perimetral Leste. Eu mesmo, quando chefe do Instituto Ambiental do Paraná, chefe regional do IAP, e diretor do meio ambiente, eu fiz esse percurso passo a passo. Eu conheço aonde vai sair a Perimetral Leste. Então, nós vamos romper, fazendo uma estrada precária e realmente, ou seja, e dando destinações desses caminhões para essa estrada. Vai ocasionar buraco? Opa, a responsabilidade é do governo federal. Pode criar algumas dores, que não tem nada sem dor,
para resolver as situações de Foz do Iguaçu. Nós não podemos admitir nunca, eu quero que o ouvinte da Rádio Cultura, os nossos eleitores entendam, nós estamos perdendo posições drásticas. Cascavel passou como um trator por cima de nós em face do orçamento. Toledo está passando, né? Então, Foz do Iguaçu precisa realmente andar, precisa ser resgatado. Ô Nélio, qual é a pergunta que você quer fazer para o candidato? Eu imagino, candidato Irineu Ribeiro, que quem se disponibiliza a um cargo público já o conhece, sabe exatamente a que está se disponibilizando. Mesmo o senhor dizendo, pelo que entendi, foi a terceira opção do Partido Verde, já que havia um candidato, não foi possível. O segundo também preferiu uma outra coligação. Dentro disso e dentro de uma questão orçamentária, quanto é que sobra para investimento na cidade e como isso seria gerido no caso do senhor ser eleito? Veja só, eu falei duas situações. Então a Bíblia tem uma parte seguinte, que diz ser de simples igual a uma pomba, mas prudente igual a uma serpente. Então não tenham dúvida. Também informei aqui que era meu sonho disputar uma eleição em Foz do Iguaçu e ser prefeito de Foz do Iguaçu. Outra situação, nessa questão de não ser síndico de prefeitura, nós temos que entender assim, que o orçamento hoje, para pagamento do funcionalismo, praticamente 60%, mais 35%, 37%, conforme o informado, para o pagamento do hospital municipal, não sobra mais nada. Olha a situação de conflito. Mas de início eu já apresento assim, como gera para nós resolver essa situação? Primeiramente, nós chamarmos as lideranças que têm interesse na cidade, que levaram votos aqui, por exemplo, os deputados federais, parceiros, né? Temos que ir atrás de parcerias para justamente tentar aí aumentar os recursos da nossa saúde. Segundo, nós podemos fazer como eu fiz no próprio IAP. Quando eu assumi o IAP, não tinha computadores pegando a fiação, pegando fogo, não funcionava nada, não tinha estrutura humana, e dentro de 90 dias nós demos essa resposta para Foz do Iguaçu, para o estado, ou seja, para o nosso regional, para o estado do Paraná, e quando nós saímos de lá, nós fomos citados como exemplo e referência seguido por esse país, tanto pela TV Senado, como pela Universidade Federal do Paraná, no Dia da Indústria. Então é assim, nós iremos criar, de início, o Portal do Turista, que como uma cidade de turismo igual a nossa, é uma cidade anárquica. O que acontece? Nesse último feriado agora, números exatos, 340 ônibus de turismo entrou nessa cidade, sendo 60% ainda sacoleiros. Eu só quero que o nosso ouvinte preste bem atenção nisso, a importância dessa informação. Políticas de resultado, nós precisamos de política de resultado. Se você criar o portal, você cobra R$200 a entrada, digamos assim, 200 é o mínimo, R$200 por ônibus. Isso dá praticamente quase 70 mil reais, só a entrada dos ônibus. Veja só, na geração de emprego e renda e desenvolvimento, porque é uma cadeia atrás da outra. Você proíbe, ou seja, esses ônibus ficam nesse estacionamento. Porque o que acontece? Sendo 60% sacoleiros, eles vêm direto, vão para o Paraguai, fazem as compras, só deixam um lixo em Foz do Iguaçu. Não contribui nada com Foz do Iguaçu. Então, ele sendo compulsoriamente obrigado a ficar nesse estacionamento, se você pega aí 300 ônibus num dia de pico ontem, 340, dá próximo de 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, quanta oportunidade vai dar para os nossos taxistas, para as nossas vans, para os profissionais do turismo? Essas pessoas precisam ser trasladadas, tanto para as cataratas, tanto para os nossos corredores turísticos, tanto para o Paraguai fazer as compras. Então, nós devemos apresentar de imediato propostas de geração de emprego e renda para aumentar o quê? O nosso orçamento. Então, para isso, para ter a cidade ter resultado, melhores condições de saúde, nós precisamos, ou seja, suplementar o orçamento. Outra situação, agricultura. Vocês sabiam que o nosso município é o maior produtor de mandioca de mesa do estado do Paraná. Manda para Maringá, Curitiba, ou seja, mandioca descascadinha, é aqui em Foz do Iguaçu. A experiência com a produção de tomate de estufa usando 1/5 de agrotóxico não é em outras cidades do Paraná, é aqui em Foz do Iguaçu. Nós mandamos em média de 350 a 400 caminhões de tomate mês para o Paraguai. Então, investir na agricultura familiar e orgânica, isso é uma questão necessária, urgente. Então, veja só. Então, você pegando assim a proibição legal hoje,
ou seja, da área de amortecimento do Parque Nacional, da aplicação de agrotóxico. Você, em parceria com o governo federal, você incentivando, fomentando, digamos aí, a agricultura familiar, né? A possibilidade até da indenização, ou seja, a desapropriação de algumas fazendas de latifúndio da nossa região aqui, para implantar aí pequenas propriedades ao modelo como foi feito no Alto Boa Vista, que com acompanhamento técnico da Emater está mostrando que aquele pessoal está tirando em média de 4 a 6 mil reais por mês de renda. Agora são 11 horas e 27 minutos, nós estamos apresentando o Contraponto aqui na Rádio Cultura e hoje entrevistando o candidato a prefeito por Foz do Iguaçu. O entrevistado de hoje é Irineu Ribeiro. Irineu, o seu Armindo do Centro ligou e perguntou, está fazendo uma pergunta para você. Se quem tem plano de saúde poderia, em caso de emergência, usar ambulância, porque um outro candidato, que ao tempo que era secretário de saúde, não permitia isso. Eu vou dar uma informação aqui, seu Armindo, para o senhor. Do mais anônimo, a Sua Excelência o Presidente da República tem direito ao uso do SUS. É para todos, é para a concepção de todos os brasileiros. Se ele tem plano de saúde, se não tem, aí é uma outra história. Apenas como informação. Diga, candidato. Mas veja só, essa é uma questão lógica, é a previsão legal da Constituição Federal, a partir ali do artigo 170, se me recordo, ao 174, né? Ou essa parceria, essa condicionante, né? Dessa responsabilidade, tanto ou seja, da assistência e previdência social, né? Tanto por parte do governo federal, quanto por parte do governo e por parte do município. Então, é princípio de isonomia, de igualdade entre as partes. Então, não existe essa previsão legal do nosso país de pessoas, só porque tem mais ou tem menos, não serem atendidas. Irineu, eu acho que eu remeto a uma certa lembrança que tinha uma discussão num determinado momento, se o hospital municipal atenderia somente pelo SUS ou também para aqueles que tivessem planos de saúde. E aí tem experiências que dá certo e outras nem tanto. E aí começa a se fazer mais ou menos uma ala, dando preferência na fila para quem tem plano de saúde, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que talvez o ouvinte tenha ido por aí. Eli, qual é a pergunta? Você me dá licença só um pouquinho, Nelson? Eu preciso falar. Porque essa questão da saúde, a população de Foz do Iguaçu foi tanto sacrificada durante tanto tempo, e você fala uma coisa assim que envolve valores pessoais, a dignidade da pessoa humana. Sim. Então, não tenha dúvida, quando você foi... O nome do rapaz ali? O Nélio. Ele falou sobre a questão da opção. Não tenha dúvida. A minha experiência, né, ela é o suficiente. E se você pegar o nosso plano de governo, elaborado às pressas, né? Você olhar ele friamente, você vai ver, comparando aos demais, o nosso é o melhor. Agora eu quero fazer uma lembrança aqui para a população de Foz do Iguaçu. Nas tuas palavras, Nelson, a Santa Casa, a antiga Santa Casa era assim, ó. A parte de baixo era do SUS, ou seja, fazia uma separação, né? Era mantida por um grupo da Irmandade, da maçonaria, do Rotary, do Lions. Eles faziam bingo, eles faziam eventos para arrecadar dinheiro. A parte de cima, não sei se você recorda, se ainda era particular, cobrava-se. Olha só o que aconteceu no Hospital Municipal. O Falcão veio aqui, jogador, né? Foi atendido, tão bem atendido, que ele fez um questionamento, ele queria pagar. Ele falou o seguinte, em toda parte do mundo é pago, né? Ele se surpreendeu com a questão do hospital. Mas veja bem, pela nossa Constituição, o atendimento público é uma questão universal. Então, não existe diferença. Então, a questão do hospital nosso hoje, ele é um hospital referência. Então, o que diz assim? O hospital municipal, eles mentem para a população. Então, para esconder números, para esconder a má gestão, eles dizem, olha, o hospital, o município está gastando muito com o hospital. Então, por exemplo, é atendido uma pessoa de Santa Terezinha, de São Miguel, existe aí o acordo bipartite que esses municípios pagam. Não é de graça. Entende? Então, veja bem, a questão da saúde, primeiro nós temos que entender, é um direito universal. Independe que você tem plano de saúde ou não tem, nenhuma situação de emergência precisou da coisa pública, vai ter que ser atendido sim. Isso é obrigatório e uma condicionante de lei. 11h31, Eli.
Você fez a pergunta? Não, deixa eu fazer depois do intervalo, eu faço. Depois do intervalo. Tá. Eu vou para o intervalo comercial. Nós voltaremos com o Contraponto da Cultura, tão logo termine o nosso intervalo, para ouvir ainda o candidato a prefeito por Foz do Iguaçu, Irineu Ribeiro, do PV. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. 11h32. Certificado digital é na De Paula. Mais segurança, comodidade e economia para sua empresa. Aqui, seu certificado digital sai na hora, sem pré-cadastro ou pagamento antecipado. Venha conferir, compre agora mesmo ou renove seu certificado digital na De Paula. Contadores associados na Rua Antônio Raposo, 310, no centro, em Foz do Iguaçu. Telefone 2105-2000. Grandes clientes de todos os tamanhos. Sabe por que fazer graduação na Unopar é diferente? Além de estudar fazendo seus horários e contar com o apoio de um tutor online para tirar dúvidas, só na Unopar você tem aulas presenciais transmitidas ao vivo com o professor. Educação à distância, sim, só na Unopar. Estude já, sem pagar nada agora. Ligue 3523-0838 ou 99930-7787. Inscreva-se unoparead.com.br. Unopar. Aqui você nunca está sozinho. Atenção para o toque dos 3 segundos. Atenção você que é da Marinha, Exército, Aeronáutica, ativo e inativo, aposentado, pensionista e servidor público. Agora você pode conseguir dinheiro extra através de empréstimos consignados do Banco Bom Sucesso de Foz. Ligue 3025-1919 ou 98809-5391 e fale com o Pedro e tenha um atendimento personalizado, rápido e fácil. Precisa de dinheiro já? Ligue 3025-3636 ou vá na Avenida JK 514, no centro de Foz. Bom Sucesso, o empréstimo amigável. Que tal aproveitar alguns dias de muita diversão na Itaipuland Hot Park Resort e Spa Termal? Venha curtir o mais novo e moderno complexo de águas termais do Brasil. É bom demais. Centro esportivo, piscina de ondas, rio lento, rio selvagem, toboáguas e muito mais. Traga toda a sua família. Venha e aproveite dias de muita diversão. Acesse agora itaipuland.com.br ou ligue 45-3559-8100 e faça já sua reserva. Itaipuland Hot Park Resort e Spa fica em Itaipulândia. Aproveite as ofertas do Atacadão. Queijo mussarela Litoral, o quilo 14,49. Filé peito de frango Big Frango congelado, o quilo 6,99. Hambúrguer bovino frango Resende 36 por 56 gramas 13,98. Linguiça toscana congelada Palmali, pacote 5 quilos 29,95. Carne bovina costela minga congelada Friboi 1 quilo 9,98. Atacadão na BR 277, próximo à Ponte da Amizade. Depois de uma vida inteira de trabalho, você merece descansar. Na hora de se aposentar, conte com os serviços da Âncora Aposentadoria. Profissionais capacitados lhe darão todas as orientações, facilitando assim todo o processo. Consulte a Âncora e fique tranquilo. Âncora Aposentadoria. Tire suas dúvidas com orientação segura. Rua Almirante Barroso 2289 Centro, a poucos metros do batalhão. Telefone 3523-7379. Ligue e agende um horário. Âncora Aposentadoria. Nome de confiança. Há mais de 22 anos, o rodízio de bisteca é servido no restaurante do CTG Chagua. Sem dúvidas, o sabor e o preço fizeram do restaurante Chagua o melhor endereço para sua refeição. Um completo buffet de pratos quentes e saladas, além do atendimento que é incomparável. 22 anos, o melhor rodízio de bisteca está no CTG Chagua. Almoce, jante e confira. Avenida República do Paraguai, setor esportivo do CTG Chagua. Telefone 3025-2701 em Foz do Iguaçu. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo.
Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo 310, no centro. Telefone 2105-2000. Acesse o site www.depaulacontadores.com.br. E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. Agora são 11 horas e 36 minutos, 11h37 mais precisamente. Estamos apresentando o Contraponto da Cultura, a voz do povo aqui nos 820 AM da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, seu Nélio Sandri. Tu estava me perguntando qual é o tempo de existência da Rádio Cultura? 60 anos, tá? Tá certo. A De Paula presta assessoria empresarial em contabilidade, assessoria tributária, assessoria trabalhista e previdenciária, assessoria condomínios. Mudou a legislação do condomínio recentemente. É bom que os síndicos, enfim, o pessoal que mora em condomínio saiba disso. Eu estou no ar pela Rádio Cultura, deixa recado, por favor. E aí eu estou falando aqui da De Paula Contadores, que tem todo o apoio empresarial que você precisa, na Rua Antônio Raposo 310, no centro da cidade. O telefone é 2105-2000, ou no site www.depaulacontadores.com.br. Um abraço lá para o seu De Paula, para Elisângela e toda a equipe da De Paula, que não é pequena e que, olha, bota eficiência nisso. O Dante quer atualizar alguma coisa para nós, internauta, de ouvinte da Rádio Cultura? 11h38, Cida, qual é a pergunta que você tem para o candidato Irineu Ribeiro? Eu vou voltar à pergunta, candidato, até porque questionei ontem o candidato e vou questionar os demais candidatos sobre a questão de saúde. Existe uma grande preocupação da pessoa que vai gerenciar, que vai ser o secretário de saúde. Qual que é a sua preocupação com relação a essa pasta, o perfil da pessoa e as metas a ser seguidas? O que o senhor tem em mente, esquecendo um pouquinho o hospital municipal, esquecendo? Eu quero saber do gestor que vai cuidar da pasta da saúde. Eu, primeiramente, trouxeram todos os salvadores da pátria, médicos famosos com diplomas internacionais, ou seja, como a solução para a saúde de Foz do Iguaçu. Então, eu não acredito nesse tipo de situação. Eu sou morador de periferia da cidade e conheço a necessidade e o sofrimento da nossa gente e do nosso povo. E acredito muito também na competência e no know-how, ou seja, é quem sabe fazer. Quem sabe fazer é o funcionalismo. O meu secretário de saúde vai ser reaproveitado dos quadros dos funcionários de carreira do município. Pessoas que estão ali. Dessa forma, é um cargo a menos, ou seja, de gastos para o município, porque são pessoas que já têm o salário ali, já começa a economia por ali, ou seja, por essa pasta. Então, nós vamos exigir ações enérgicas, bastante comunicação. Por exemplo, o Estado acaba de assumir a gestão desse hospital, está colocando dinheiro nesse hospital. Se vocês olharem friamente, eu acredito que deve ter alguém do judiciário, juristas me escutando. Essa hipoatividade, quando o hospital municipal, com característica de hospital regional, algumas situações é cabível de uma ação de responsabilidade integrada. Se você não consegue de forma diplomática, você entra na justiça, para que realmente venham cumprir com essa chamada responsabilidade objetiva por parte do Estado, da União e do município. Então, o Foz do Iguaçu, a estilo, como eu falei, paga as contas da Perimetral Leste usando nossos corredores do turismo aqui, também não podemos pagar sozinho a conta do Hospital Municipal. Então, assim, dessa forma, vamos procurar que o PV, apesar, eu tenho um estilo enérgico e a cidade precisa, certo? Mas, no entanto, somos racionais, somos da comunicação. Fomos moldados, seja para isso. E então vamos para o diálogo. Não é possível, tomaremos as devidas providências necessárias. Agora são 11h40. Quem quer fazer uma pergunta para o candidato? Diga, Eli. Eu vou mudar um pouquinho o foco da área da saúde e vou para a área de segurança. Todos os candidatos que vieram aqui na outra eleição falaram a respeito da segurança. E nós estamos vendo aí a nossa guarda municipal praticamente sucateada. Não tem coletes, viaturas que estão praticamente
jogadas aí às traças, porque não tem mais conserto, precisando de viatura, precisando de armamento, precisando de condições, pessoal brigando por salários. O que você pensa nessa questão da área de segurança pública, principalmente a Guarda Municipal? Aos ouvintes da cultura, a nossa Guarda, mesmo sucateada, ainda ela é referência nacional. E de forma integrada com os demais meios de segurança, e a resposta ela está justamente no orçamento. Então, eu, meramente síndico de prefeitura, como eu informei, né, ou seja, com quase nada de recurso, tampando um buraco aqui, outro ali, né? Então, veja só, nós precisamos urgentemente criar meios de aumentar a nossa arrecadação, buscando parcerias com o núcleo de projeto, apresentando a importância da nossa guarda como auxílio dos demais órgãos de segurança do nosso município, buscando, quem sabe, até apoio aí do governo, ou seja, dos demais entes da federação, governo do estado e governo federal. 11h42, Nélio. Deixa eu aproveitar e perguntar então ao candidato Irineu Ribeiro em relação à gestão pública, que tem uma série de uma gama bastante grande de atividades. Que propostas o senhor tem especificamente pontuais para a área do esporte em Foz do Iguaçu? Viu, essa é uma questão bem complicada. Hoje nós temos o time de Foz do Iguaçu, existe a crítica aí por vários setores da sociedade, que nem existe uma diretoria, né? Então, o esporte, para ser, principalmente pegando aí o futebol como referência, ele precisa realmente ser estimulado, porque ele estimula os demais esportes. Então, nós estamos estudando a possibilidade de municipalizar o estádio do ABC. E através de pessoas com experiência na área do esporte, ou seja, incentivando aí a nossa juventude, ou seja, os nossos jovens, de forma geral, a atividade de esportes, cultura e lazer. O Nilson é um ouvinte da Rádio Cultura e eu agradeço a audiência. Ele comenta a respeito de uma proposta que o senhor fez aqui, de cobrar R$200 para cada ônibus, né? E ele diz o seguinte, que os turistas já pagam pedágio, já tem uma série de encargos e tal, que não seria justo esse tipo de cobrança. Que isso, será que não afastaria até mais? O senhor quer insistir na sua proposta? Não, sim, assim. Hoje, desses 340 ônibus, eu quero aí parabenizar, porque as coisas crescem com a devida crítica social, certo? Então, nós tivemos avanço aí do trade turístico, que... ou seja, ele teve avanços aí na questão do turismo, com a divulgação internacional, assim por diante, aí com o Fundo Iguaçu e tal, vários avanços. A Secretaria de Turismo, ela tem um produto, ou seja, nosso maior produto de arrecadação hoje é o turismo, e ela não tem orçamento, certo? Eu quero que o Nilson entenda assim, e os demais ouvintes da cidade, que toda cidade devidamente organizada, ela se organiza dessa forma, com cobranças. Não tem, você vai em Bonito, você cobra. Você vai em Gramado, você paga, né? Então, isso é o normal. E o que ele tem? Eu quero que você entenda assim, que desses 60% dos ônibus que entram na nossa cidade ainda são sacoleiros. E como eu informei, eles simplesmente, eles vêm pela BR, eles vão direto ao Paraguai, eles compram ali e eles voltam, eles não deixam nada aqui para nós. Então, desculpa, se faz necessário, assim quero que você entenda, Nilson, porque esses ônibus ficando nesse estacionamento, ali vai ter o local para eles fazerem asepsia, descarga de banheiro, lavagem de ônibus, alimentação e assim por diante, mas, no entanto, vai envolver, olha a quantidade de taxistas, de vans, quanto emprego e renda vai desenvolver. E R$200 não vai inviabilizar, dividido por 40 pessoas, aí vai dar uma taxa de R$5 por pessoa. Então, é uma taxa insignificante. 11h45. Ô Dante, qual é a pergunta que você quer fazer? O nosso ouvinte, o Flaudemir Abreu, ele quer perguntar, e o senhor já foi secretário de Agricultura e também chefe do IAP, Irineu, sobre a implantação na cidade da nova lei que desburocratiza a regularização fundiária e permite que a prefeitura aumente sua arrecadação de impostos. A lei foi publicada em 23 de dezembro de 2016, não sei se o senhor tem, se o senhor tem conhecimento. É uma medida provisória que facilita a regularização fundiária em áreas urbanas informais, como favelas e condomínios irregulares, e o objetivo do Ministério do Planejamento é facilitar o acesso da população de baixa renda à moradia. Entrou Bulbas na parada aí que Não, exatamente. Então, veja só, nós temos aí a maior favela do estado do Paraná, e eu tenho o privilégio de morar praticamente na frente.
Então, eu acredito que eu sou o único candidato a prefeito que mora em periferia e entendo o comportamento. Por exemplo, o Conjunto Bubas, eu conheço cada pessoa que mora ali, quem tem 2 terrenos, até me perdoe, é verdade. Porque eu vejo assim, quem levar vantagem em um único imóvel, opa, eu não vou estar tirando dinheiro da educação, da saúde. Então, uma solução para resolver a questão do Bubas é comigo mesmo. Né? Até me desculpe fugir um pouquinho, mas os alagamentos da região ali também, com a criação do Lago Municipal, é nossa proposta também. O nome do rapaz, desculpa? Flaudemir Abreu. Flaudemir, veja bem, não só essa lei recente, mas nós temos aí a previsão da Resolução 369, que ela condiciona ali as questões ambientais, como fazer para regularizar. Então, se você pega ali para a implantação de sistema de saneamento básico no Conjunto Miranda, eu tive o privilégio de emitir a licença prévia, porque construíram de forma precária lá sem o devido licenciamento, sem a questão legal. Foi dessa forma que construíram o Miranda. Então, eu emiti a licença prévia. Então, a questão da regularização fundiária se faz necessário. E aos ouvintes da cultura, você, Nelson, nós temos hoje próximo de 92 pontos de áreas de invasões. Então, não é só o Bubas, não. Nós temos assentamento com luz encanada, com água encanada, desculpa, luz encanada. Viu? Ou seja, com a estrutura. E justamente porque eu citei a Resolução 369, que ela foi incorporada ao Código Florestal. Ela dá justamente as previsões legais. Ela diz para a possível regularização fundiária, ela precisa ter 3 condicionantes de lei, né? Ou seja, passagem para transporte, ou seja, calçamento, ela precisa ter luz encanada, água encanada, ou seja, são 4 fatores, ela tem que atender 3 desses. Né, de infraestrutura. Mas não passa, candidato, num primeiro momento, por exemplo, tem que desembolsar dinheiro para desapropriação. Não exatamente, Nelson. Por exemplo, você tem que fazer, através da Foz Habita, você tem que fazer o levantamento dessas áreas. Primeiramente, o que é público e o que é privado. Certo? Então, você tem que ter uma pessoa de competência ali dentro. Chamando essa responsabilidade do que é público. Vamos pegar situações hoje, tem partes ali do Jardim Morenitas 2 que ainda não tem a escritura. O que acontece com essas pessoas? Elas pagaram na época R$500, né, para a prefeitura. Então, parte ficou com a responsabilidade da Foz Habita e parte com o empreendedor. Olha só, essa região do Morenitas 2 ali, a proprietária teve uma situação de penhora de dívida lá no Lucas do Rio Verde. Então, veja bem, não sai a escritura porque ou seja, os bens dela estão penhorados em virtude desse débito. Eles são terceiros de boa-fé. Então, aí que entra, né, a inteligência, a vontade de resolver. Então, aí entra uma ação litisconsórcio coletivo para sair a escritura atendendo assim o princípio da erga omnes, ou seja, para todos. Então, basta o interesse de agir. Solução nós temos e nós vamos trabalhar porque essa é a nossa área, pode ter certeza. 11h49, Nélio, quer fazer uma pergunta ao candidato Irineu? Em relação à área da educação e de uma forma específica aos CMEIs, que tipo de proposta? Viu, nós temos uma estrutura exemplar. O que falta hoje é a estrutura humana, né? Ou seja, recursos, digamos assim, de alimentação, ou seja, o mínimo. Então, a vontade de agir mesmo. Nós temos assim como uma proposta de forma gradativa. Inclusive, nós estamos soltando um jornal, está aqui a arte, né? Para ser impresso. E o nosso compromisso é de forma gradativa, zerar a falta de vaga para creches, ou seja aí no ensino infantil até o final do nosso mandato. O candidato, eu vi o senhor colocando aí a questão, principalmente a do ônibus, até que foi questionado pelo ouvinte, e o senhor falou algo assim: nós temos que fazer a cidade arrecadar. Muito bem, a cidade hoje ela tem uma arrecadação limite. Caso o senhor seja eleito agora e ainda não veio essas indústrias, não veio como fazer a cidade arrecadar, o senhor subiria os impostos para fazer a cidade girar? Subir não. Justiça social sim. Olha só, ou seja, nós iremos fazer um levantamento de toda a cidade, que tem gente que está levando muita vantagem, tem pessoas que estão pagando menos do que se paga na periferia. Agora, quero dizer o seguinte, que tem várias formas de você aumentar a arrecadação. Eu quero só citar uma situação aqui, que eu, como secretário da Agricultura, tive o privilégio de fazer o primeiro encontro regional de turismo rural,
lotou o centro de convenções. E eu quero que o ouvinte entenda assim, que um grupo de alemães milionários vieram para o Brasil. Visitaram, ou seja, a América Latina toda, mas em especial o Brasil. Foram para Belém do Pará, Manaus, visitaram a Amazônia, vieram para as Cataratas do Iguaçu, foram para a Argentina, porque é tradicional, né? E visitaram uma chácara aqui, a Chácara do Joaquim. Na volta, a guia, o nome dela é Ruth, ela teve a curiosidade de perguntar para os alemães o que vocês mais gostaram na América Latina e no Brasil. O que eles falaram? Nós adoramos. Nós ficamos apaixonados pela Chácara do Joaquim. A Chácara do Joaquim é aqui na Estrada Velha de Garapuava. Por falta ou seja, omissão do poder público, até o acesso é precário à estrada. Ele serve uma cachaça caseira e ele dá um banho de lama nos gringos. E ele conta uma história bonita. E eles gostaram. E realmente você ir na Chácara do Joaquim, eu faço aqui o convite que vão conhecer a Chácara do Joaquim. Realmente é apaixonante estar na Chácara do Joaquim. Os banhos de lama, a Rádio Cultura pode colaborar com os buracos que tem aqui na frente, tá? Que já estão fazendo aniversário. Mas, viu, Nelson? Mas tem um monte de lugar para dar banho de lama. Eu quero dizer assim, que veja bem, o turismo rural, nós temos tudo, nós temos várias chácaras aqui que nós podemos fomentar o turismo rural. Então, nós realmente precisamos da oportunidade, nós precisamos do voto do eleitor, nós precisamos que acreditem na nova política, né? Na nova proposta. Essa nova proposta é o Partido Verde, é a nossa candidatura, é o PV, PHS e o PMB. Uma pergunta de política pessoal sua, né? Da sua trajetória política. Nas últimas eleições, candidato, o senhor concorreu a vereador, o senhor concorreu a deputado estadual. Infelizmente para o senhor, nenhuma dessas eleições o senhor logrou êxito no sentido de vencer as eleições, de conquistar o cargo. O senhor, digamos assim, em não tendo uma grande votação, como é que seria a sequência política do senhor, se caso isso acontecer? Nós temos claramente, Nelson, nós do Partido Verde, nós fazemos política com responsabilidade, certo? Para nós, simplesmente, se for para ganhar perdendo, nós não queremos. Sim, eu disputei uma campanha de deputado estadual. Fui infeliz que os grupos dominantes e poderosos dessa cidade entraram com uma ação contra mim, pedindo a impugnação da minha candidatura e pagaram rádios. As rádios que hoje tentam tirar a audiência da Rádio Cultura e das rádios, meios de comunicação sério dessa cidade, certo? E na época diziam que eu estava cassado, impugnado, mesmo assim eu fiquei nas primeiras suplências. Primeiro, também quero informar que nunca dispus de dinheiro, sempre a minha pessoa. Nunca tive. Por exemplo, nessa eleição, se falar assim, não, Irineu, você tem R$1.000 para gastar na eleição, eu não tenho. Então, quem está me ajudando são meus amigos, são pessoas que acreditam, e o nosso trabalho ele vai com tudo para a rua, e as pessoas que acreditam que é possível você fazer política do bem, né, sem usar, porque existe um clamor. Então, nesse clamor, eu acredito realmente em justiça. Na questão de vereador, quero que você entenda assim, não tinha como eu ganhar uma eleição dessa, porque nós passamos assim uma situação bem difícil. A minha mãe ficou 72 dias na UTI, veio falecer 20 dias da eleição. Tivemos assim um conflito jurídico complicado, né, aí contra o partido, e tivemos que tomar as devidas providências. Então, mas no entanto, o nosso trabalho em conjunto foi muito bem organizado e tivemos assim, pela nossa estrutura, tivemos êxito, sim. E já terminando o programa, a presença, por exemplo, do senador, entrevista, né? A presença do senador Álvaro Dias como um pré-candidato aí à presidência da República, numa eleição particular como a nossa, excepcional, ela impacta de alguma forma ou não? Eu acredito. O senador Álvaro Dias, hoje ele goza do prestígio de 87% de aprovação no estado do Paraná. Então, 87% realmente ou seja, um número muito forte. E ele com certeza virá conosco aí, não só ele, mas as lideranças do Partido Verde do Estado do Paraná. Inclusive tem um compromisso aí do Partido Verde de fazer um mutirão de pessoas para vir ajudar nós em um arrastão, ou seja, levando as propostas verdes. Quero só deixar aqui bem rápido, Nelson, que existe aí, eu falei de terrenos urbanos com característica rural. E as pessoas, nessa, sinceramente, nós vamos perder o voto. E assim é a nossa política. Nós pedimos voto, mas nós também tiramos voto, perdemos voto.
Entende? A política do Partido Verde, por ser uma política da vida, nós respiramos em média de 10 mil litros de ar por dia, não tem previsão de tratamento do ar. Então, às vezes nós ganhamos e às vezes nós perdemos. Mas o nosso objetivo, independente de ganhar ou perder, nós queremos que a sociedade ande de forma organizada e que ganhe, principalmente em qualidade de vida. Então, esses terrenos que eles usam assim para exploração imobiliária, eles tornam-se rurais. Eles aplicam venenos e agrotóxicos. Eu quero informar, sim, Nelson, que nós vamos expressamente usar a lei que já é existente. Não precisa criar lei municipal. Já é existente, a proibir a aplicação dos agrotóxicos, ou seja, em torno da cidade, principalmente nos terrenos de exploração imobiliária no centro da cidade, e inclusive ainda aplicando o IPTU progressivo sobre esses imóveis. 11h57, o senhor tem 1 minuto para a sua despedida, candidato Irineu, e agradecendo a sua presença aqui. Eu quero agradecer, primeiramente, à Rádio Cultura por esse princípio de isonomia, de nos dar a oportunidade, né? Haja vista, como informei, temos somente 25 segundos para apresentar, 30 segundos nos comerciais, então aqui um espaço aberto e que as pessoas de bem dessa cidade podem abraçar a nossa campanha como alternativa de gestão e não tenham dúvida, nós, o Partido Verde, PHS, PMB, não estamos comprometidos em nada de corrupção, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual e nacional. Então é um grupo pequeno de pessoas limpas, que estão preparados e é a solução, é a resposta para fazer as reformas que essa cidade tanto precisa. Então eu peço para todos, votem 43, entre no Facebook, compartilhe nosso material, peça o material, eu estou à disposição, né? À inteira disposição. Então peço apoio para que realmente a gente não venha a ver assim pessoas que eram adversários ferrenhos, né? Um ofendendo o outro, hoje estão abraçados, enamorados. Então, nós queremos realmente essa oportunidade para fazer com que essa cidade siga em frente. E lembrando bem que nós estamos aí perdendo o posto de arrecadação para Toledo, para Cascavel já perdemos, assim por diante. Candidato, eu não quero lhe cortar a palavra, que eu quero obedecer a legislação eleitoral. Aí o juiz vem para cima de nós. Assim nós entrevistamos o candidato Irineu Ribeiro, candidato pelo PV, que tem a Maria Cirlei como vice, também do partido do PV, candidato a prefeito em Foz do Iguaçu, depois do intervalo e do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão. Dona Lourdes, salve, salve. Nós voltaremos com o Contraponto da Cultura, a voz do povo. A Cultura de Foz está apresentando